Amém? Vamos para mais um quadro do coração do homem. Agora, desta feita, o coração desviado e endurecido. Eita, está com todos os animais aqui dentro. Coisa horrível, triste a situação. Coração sujo e o inimigo dominando. Aqui está o porco à vontade, a onça, o bode, a cobra, a tartaruga, a gia, tudo aqui dominando. E o Satanás e os demônios dele aqui estão dentro. Então vamos ver a situação desse coração desviado aqui. Este quadro revela o estado infiel do coração do homem. Mostra igualmente a condição de uma pessoa que nunca se arrependeu, nem se entregou ao Senhor. Apesar da verdade das boas novas ter lhe sido apresentada e revelada, o homem que endurece seu coração, quando Deus intercede junto dele, irá de mal em pior. Não obstante os seus esforços para melhorar, referindo-se a este último estado, Jesus descreveu a sua posição quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos procurando sossego, e não o achando, diz a si mesmo: voltarei para a casa de onde saí, e quando chega, encontra varrida e adornada. Então vai e congrega outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e habitam ali. O último estado daquele homem é pior que o primeiro. Lucas 11, 24 a 26. Aconteceu-lhe o que por um provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao despojadouro de lama. 2 de Pedro 2, 22. Exatamente essa situação acontece no coração do homem desviado, com o coração endurecido. Faz as coisas aí à sua maneira, de forma rebelde, não atentando para o que está fazendo, se agrada a Deus ou desagrada, está até disposto a insultar a Deus pelo seu estado de rebelião, pelo seu estado de depressão, de rebeldia mesmo, né? Estas escrituras explicam claramente o estado do coração infiel, que nunca se arrependeu. O pecado, com toda a sua capacidade de enganar, voltou a governar o coração e nele fixou residência. Já pensou? O pecado fixou residência naquele coração. O Espírito Santo, aquela meiga pomba, vê-se obrigada a deixar o coração, pois o pecado e o Espírito Santo não podem viver juntos. O suposto se opõem um ao outro, e como o dono da casa, né, convidou e deu abrigo ao pecado, né, para se alojar lá, os espíritos, então o Espírito Santo, como é educado, sai, porque ele não vai ficar forçado na casa de ninguém. O Espírito Santo é educado. Se nós dermos lugar a ele, se nós realmente quisermos que ele reine no nosso coração, nós devemos estar disposto, bem realmente espontâneo, com espontaneidade, para ele reinar sobre nós, e não por força. É impossível o coração servir de templo de Deus e de covil de Satanás ao mesmo tempo. A palavra de Deus tem de retirar-se com dor, olhando para trás, esperando ainda que a pessoa
se arrependa como o filho pródigo. Pois o filho pródigo, quando chegou ao ponto de desejar encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, tornando em si, disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, vendo-o penitente, perdoou-lhe e recebeu. Lucas 15, 18. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a bondade de Deus, que não se encontra noutra parte, noutro lugar, noutro ser. Porque qualquer outro ser, eles optam pela vingança esmagadora, são vingativos. Nesse caso aqui, o pai, que representa Deus nesse quadro, aquele filho que magoou tanto, feriu tanto, pediu sua herança antecipado para lhe desperdiçar longe. E quando volta, o pai recebe com toda alegria no coração, porque viu que ele voltou arrependido. Ele reconheceu seus erros e pediu-lhe perdão, e ele ficou feliz. Ele disse: esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Ele falou para o seu outro filho. Mas neste caso não se vê indício de verdadeiro arrependimento, nem inclinação para Deus, nem busca de perdão aos pés de Jesus. As suas consciências estão como se fosse cauterizada por um ferro em brasa, e foi já obrigada a calar-se. Tendo ouvidos, deixou de ouvir a voz suplicante de Jesus. Tendo os olhos, não vê o abismo. Com a boca escancarada diante de seus pés, já não se sente envergonhado por persistir no pecado. Satanás já veio reinar no seu coração e sentou-se como rei sobre o seu trono. É possível que ainda se possa acabar de ser respeitável e bem educado perante os outros, de ter aparência de religioso, mas é como um sepulcro branco por fora, mas que por dentro está cheio de ossos de morto e de toda a imundícia. Triste a situação, o quadro, e que realmente acontece muito. Isso a gente se encontra. Quantas das vezes nós, evangelizando, a gente encontra com esse tipo de pessoas que já frequentaram a igreja, que já pertenceram, né, ao Senhor, serviram ao Senhor por algum tempo, e por não vigiar ou outro motivo, acabaram caindo, acabaram se desviando, se apartando do caminho do Senhor, e agora ficam querendo ser melhor do que os que estão na ativa, dos que os servos que estão servindo o Senhor. É interessante você ver, o desviado, ele se sente melhor, ele diz: é muito melhor eu estar em casa e eu estar no mundo do que estar sendo hipócrita na igreja. Não, ele não pode fazer esse tipo de juízo, porque ele não pode considerar todos que estão na igreja como hipócrita. Não pode generalizar, a gente não pode generalizar, não deve, né? Então, o pai da mentira está ocupando o lugar do espírito de verdade. Todo animal, quer dizer,
todo o pecado está acompanhado por um demônio especial e um espírito imundo. Ocupa o seu coração. Embora queira ver-se livre destes atormentadores, eles conservam-no preso. Que terrível fim o seu! Pois aqueles que desprezou a lei de Moisés foi morto, sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e teve por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10, 28 e 29, 2 de Pedro 2, 1 a 14. Meus queridos, não tem como o homem que já vem no estado de condenação desde o seu princípio, e depois o Senhor, com sua misericórdia, sua bondade, sua compaixão, sua piedade, vem prover um resgate para este homem perdido, que não se dá conta. Agora, tem provado, tem recebido esta mensagem, e ainda assim se aparta do Senhor e ainda fica blasfemando, fica fazendo esse tipo de coisa. Como não será julgado, merecedor de a condenação eterna que já foi preparada para o diabo e seus anjos? Não pode. Nós só podemos alcançar o céu pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelo amor infinito de Deus, pela sua piedade. Este amor tão grande, nunca ninguém vai chegar ao céu por os seus próprios méritos. É impossível. É impossível o homem chegar ao céu por seus méritos, por sua religião, seja ela qual seja. Só através de Cristo Jesus, Ele deixou registrado, enfaticamente repetiu, está registrado: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que todos que ouçam este vídeo tenham a certeza absoluta que nada do que você estiver fazendo vai ser suficiente, vai ser possível levar você ao céu. Não, nada, absolutamente. Você pode estar fazendo grandes obras, você pode fazer muitas boas obras, mas não será suficiente. Você e eu e todos os seres humanos precisaremos de Cristo Jesus para chegar no céu, para chegar na presença de Deus. Tenha certeza disso, porque isso está muito bem claro na Bíblia. Tá? Se você quiser que mostremos isso na Bíblia com toda claridade, seja você da religião que seja você até ateu, seja você quem seja, se você quiser realmente chegar no céu um dia, tem que ser através de Cristo Jesus, porque a Bíblia diz, ademais do que já foi citado aqui, que Ele é o único caminho, Ele também é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Tá? E também, como o escritor de Atos do Apóstolo deixou bem claro, que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, mas só, exclusivamente, unicamente, no nome de Cristo Jesus. Queridos leitores, agora dirigindo-se a você, leitor,
A você que ouve, você vai estar fazendo o papel de leitor do outro lado, que eu estou lendo para você, né? E agora você vai ponderar e vai sacar a sua conclusão, né? Neste quadro correspondente à vossa condição, clamai a Deus sem demora, do fundo de vosso coração. Ele é capaz de salvar até o último e capaz de perdoar todos os pecados, se vieres num espírito de verdadeiro arrependimento. Se você vier num espírito de arrependimento, Deus pode perdoar qualquer pecado que você tenha cometido, meu amigo e minha amiga. Tá? Venha para o Senhor. Ele está esperando, ele veio para isso. Ele veio para buscar e salvar o perdido. E ele tem o poder de limpar o perdido. E aqui eu lembro de um quadro que Jesus vinha com seus discípulos e de repente veio um leproso, saiu assim, ele vinha baixando o monte e aquele leproso estava lá embaixo, no pé do monte. E quando Jesus chega ali, aquele leproso vem e se prostra aos seus pés. E aquele leproso, ele disse: Senhor, se queres, pode limpiar-me. E o Senhor disse imediatamente: quero ser limpo. E ele foi limpo. Porque é isso que o Senhor veio fazer. O Senhor veio trazer a liberdade, a salvação, a purificação, a santificação, o resgate do homem perdido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode perdoar qualquer pecado. Tá? Então, vemos aqui, ele pode perdoar. Ele pode prender o diabo e todos os seus exércitos das trevas e lançá-lo fora do coração, se estiverdes pronto a deixá-lo fazer. Isso é um segredo, é uma coisa, um mistério, porque às vezes as pessoas dizem: mas por que eu não consigo me libertar? Porque Deus quer libertar, quer lançar fora os espíritos, quer lançar fora de você o pecado, mas você não deixa. Você não deixa, você tem pecado que você gosta. Você não quer se apartar daquele pecado. Por isso que o Senhor não liberta você, porque você não permite que Ele o faça. Né? Vinde como o leproso. Eu acabei de falar desse quadro. Vinde como o leproso, que chegando-se a Jesus disse: se tu queres, bem pode limpiar-me. E Jesus respondendo-lhe: quero ser limpo. Marcos 1, 40, 41. Se continuares a endurecer o vosso coração e amar as trevas em vez da luz, não haverá esperança, nem ajuda, porque estáis escolhendo a morte em lugar da vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a situação, meu amigo e minha amiga, você que vai estar ouvindo este quadro. Coração, nós estamos falando do coração, já vemos aí de outros programas sérios. Você pode olhar no nosso canal e pode seguir e pode ouvir todos. E pode compartilhar também. E ajude a limpar os corações. Entregue a sua vida a Cristo, porque Ele tem vida eterna para você. Ele tem vida abundante para você. Ele veio para exatamente nos perdoar, nos resgatar, nos livrar da condenação eterna. Tá bom? Deixamos aqui, tá? Você pode verificar essa referência aí, Romanos 6, 23. Pois aqui deixamos e vamos agora orar nesse momento.
Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor amado, por mais esta oportunidade, mais este programa, Senhor, mais esta mensagem que tu possa, Senhor amado, aplicar aos corações dos nossos amados ouvintes e possam, Senhor amado, encontrar guarida, eles possam, Senhor, se arrepender dos seus pecados, entregar suas vidas a ti e receber o perdão e o refrigério, Senhor amado, do perdão em seus corações, suas almas, Senhor, e eles passem, Senhor amado, a fazer a tua vontade, te servir, Senhor amado. Escreve seu nome no livro da vida, Senhor amado, ó Deus Santo, para que eles possam, Senhor amado, contar aos outros a esperança, ó Deus, que tu tens trazido às suas vidas. Deus soberano, fica conosco, Senhor, se voltares hoje, leva-nos contigo, senão, dai-nos mais uma semana de bênção e de vitória, abrindo portas, Senhor, e nos guardando e livrando de todo mal. Fica conosco em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido eterno Pai, as doces consolações e o gozo e o zelo do Espírito Santo, descanse com a sua amada igreja aqui e em toda a face da terra, e todos digamos amém e amém.